sua Bíblia comigo na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Filipos, carta aos Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo de número 7, por gentileza. Filipenses 4, do versículo 5 ao versículo de número 7. A palavra de Deus diz a nós, Filipenses capítulo 4, versículo 5 ao versículo de número 7. A Bíblia diz a nós: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, pelas ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém, queridos? Podem assentar, por favor, assentem-se e vamos falar um pouco nesse texto precioso. Como é bom saber que Deus está perto. A palavra de Deus está dizendo a nós. Como é bom saber. Porque Deus está perto de nós e nós podemos e devemos então conversar com Ele. Se Deus está perto, por que nós não falamos? É muito comum nos dias de hoje, por exemplo, as pessoas irem para uma mesa e na mesa, quando eles estão, vamos entender, jantando, antes da comida sair, cada um pega o seu celular e vão para o WhatsApp fazer um comentário, alguma coisa assim, conversar com quem está longe. Mas é muito importante conversar com quem está perto. Então, nós sabemos bem que quanto mais nós conversamos com Deus, mais íntimo e mais próximo dele nós estamos e nós nos tornamos. E o apóstolo Paulo, ele está nos dando aqui um exemplo disso. Ele nos ensina que a aproximação do Senhor tem uma relação certa com a vida de oração. Vocês podem observar comigo? Olha o versículo 4, por favor. Diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Ele fala em alegria. E o versículo 5, logo em seguida, ele dizendo: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Moderação em tudo que fizermos. Moderação no vestir, moderação no comer, moderação no beber, moderação no gastar, moderação no nosso tom de voz. O crente recebe o Espírito de Deus, ele recebe serenidade, ele recebe graça de Deus, e tudo isso reflete no seu comportamento aqui no mundo. A verdade que nós compreendemos é essa. E o versículo 6 diz a nós assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas diz o seguinte: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus, o quê? As vossas petições pela oração, pela súplica e pelas ações de graças. Quanto maior a oração, menor a distância entre o crente e entre Deus. Mas nós não podemos esquecer, não é qualquer tipo de oração, mas é qualquer tipo de petição. Não é todo tipo de oração, mas é todo tipo de petição diante do nosso Deus e do nosso Pai, para que a gente possa em tudo apresentar diante dele. Mas nós não apresentamos tudo. Muitas vezes nós vamos para Deus quando a gente está com a corda no pescoço. Quanto mais nós apresentamos a nossa vida diante do nosso Deus Todo-Poderoso, quanto mais nós nos apresentamos a Ele em oração, mais Ele conhece as nossas fraquezas, os nossos pecados. Nós vivemos numa sociedade que não nos aceita, às vezes nem a igreja nos aceita. Quando nós mostramos uma fraqueza, muitas vezes as pessoas se distanciam de nós, e para Deus, quando a gente mostra uma fraqueza, Ele se aproxima de nós. O amor de Deus é grande. Nós não compreendemos racionalmente a graça de Deus. Não conseguimos compreender, porque a graça de Deus, a Bíblia diz que ela excede o nosso entendimento e é melhor do que a vida. Excede, porque a nossa razão, ela é muito cheia de lei, ela é legalista, e muitas vezes não aceita aquele que peca. Eu me lembro bem do pastor Carlinhos de Jesus falando um dia, que ele, nos rumos que a vida empurrou, ele se tornou um travesti, e o pai dele orava muito por ele. E um dia ele estava na Avenida Paulista, em São Paulo, fazendo um programa a noite toda como travesti, e ele
dá aquela angústia no coração, começa a lembrar do pai que orava muito por ele. O pai era um pastor, e o pai levava ele vestido de travesti para a igreja. Ele ia todo afeminado para a igreja, sentava. Um dia ele sentou no lugar que era o lugar dos irmãos, o rapaz, e a irmã chegou e falou o seguinte: olha, o lugar das mulheres é do outro lado, tanto que ele tinha característica de mulher. O pastor foi lá e falou: irmã, meu filho não é mulher não, ele é homem, meu filho é artista, por isso que ele está vestido assim. Arrumou uma desculpa para o filho e orava. Ele disse que todos os dias, quando ele chegava dos programas que ele fazia, ele entrava no quarto, quando ele passava na porta do quarto, o pai estava de joelho orando por ele. E ele então disse que ele estava nesse programa esse dia, o pai já tinha morrido, tinha alguns anos, e ele deu aquela angústia, pegou a caneta, ele que escrevia música para os programas do Silvio Santos, aquele show de calouros, aquelas coisas, fez músicas para novelas, alguns falam, e ele então faz um hino, e ele chega de tamanco, de salto, todo vestido daquele jeito, travestido mesmo, e fala para a irmã da recepção: irmã, eu queria cantar um hino. E ele fala com o pastor da igreja, o pastor fala: pode falar para ele que ele vai cantar um hino. E esse rapaz era conhecido, não era como Paulo, é Paulinho de Jesus o nome dele. Ele era conhecido como Irmã Paulette, que as pessoas chamavam, tanto que se parecia com mulher. E ele pegou e veio, pegou o microfone e falou o testemunho: meu pai dizia que eu iria ser um pastor, vocês podem até duvidar disso. E ele pegou o papel e começou a cantar o hino. E quando o hino era entoado para aquele rapaz, a igreja começou a chorar, o pastor começou a chorar, e o avivamento de Deus tomou conta da igreja, num dos momentos mais improváveis de que aquilo pudesse acontecer. Isso é resultado de oração e de intercessão. O crente precisa orar, buscar a presença de Deus. E nós sabemos bem que alguns pontos da nossa vida, simplesmente nós não apresentamos a Deus, porque a gente entende que são pontos banais. Só que isso vai se acumulando, e vai tomando rumo, e vai crescendo. E quantas vezes a gente imagina que a gente não deve incomodar Deus, porque é coisa tão boba. Você vai ligar para um amigo ou para o pastor: não, ele está ocupado, eu não vou falar com ele não. Irmãos, dane-se o ocupado, pegue o telefone e liga e fala. Não deixe as coisas se acumularem na sua vida. Vá para a presença de Deus, buscar a presença viva de Jesus. Não se esqueça disso. O crente precisa buscar a Deus. Quantas vezes nós agimos distante do Senhor porque a gente não compreende a paternidade dele? Deus é Pai, Ele é amoroso e santo. E hoje, diante da mesa da ceia do Senhor, nós percebemos o que essa pandemia fez com a gente. Chega um tempo que você está cansado disso, as pessoas só falam nisso. Os programas de televisão só falam em segunda onda, mas ninguém fala em segunda onda de avivamento. Chega um ponto que a igreja senta na cadeira para cultuar a Deus, e a igreja está cansada, está sobrecarregada, quantas vezes de notícias ruins, e o crente precisa ir para Deus e falar: Senhor, socorro, eu preciso quanto da tua presença. Quantas vezes por falta de consciência mesmo nós não compreendemos isso, outras vezes por falta de desconhecimento, por falta de esquecimento, nós não apresentamos a Deus as nossas petições, nós nos esquecemos das nossas petições, esquecemos que perto está o Senhor, e aí quando nós menos esperamos, aquilo que é pequeno se torna grande. Você tem algo para apresentar a Deus, você viu o seu coração se direcionando para um lado errado, e você deixa: isso é bobagem, depois eu resolvo isso aí eu converso com um amigo. Mas a Bíblia diz para mim, apresentar em oração e súplica e ações de graças ao Senhor. Olha o versículo 7, por favor. Isso. Volte, por gentileza, ao versículo 5. Isso. Seja conhecida diante de Deus, perto está o Senhor. Seja conhecido pelo Senhor. Mas é ao Senhor, porque o Senhor está próximo. E próximo de você. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 24. Que a palavra de Deus diz a nós. Por favor, abram a sua Bíblia comigo. João, por gentileza, 16, 24. A palavra de Deus diz assim: até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. O crente precisa ter alegria completa. Ele precisa receber da provisão e da presença de Deus. Então nós sabemos disso.
Porque nós precisamos ir na petição e falar com Jesus e clamar a Ele e crer que Jesus responde. Jesus não é um chefe de escritório que tem todos os telefones ocupados, que o seu WhatsApp está congestionado, que ele tem muita gente para atender. Deus é seu Pai. Jesus Cristo é o seu intercessor. O Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. Os três. Há um só Deus em três pessoas distintas. Essas três pessoas estão à sua disposição nos céus. O crente não sabe explorar, não sabe compreender, caminhar nesse trilho com velocidade. Quantas vezes nós nos esquecemos dessa provisão que está à minha disposição? Os céus estão abertos a você, você é filho. Deus rasgou o véu da separação. O querubim que guardava a presença de Deus quando Adão pecou, saiu de lado quando Jesus morre na cruz do Calvário, e ele abre as portas para que você possa entrar. Gente, é daí que surgem hinos novos. Adoração, um novo toque no violão, no baixo, no teclado. Quando a gente busca a Deus, a alegria completa só vem quando essa aproximação ela se estreita mesmo, a aproximação de Deus, diante da presença bendita e gloriosa de Jesus. Mas parece óbvio para nós, não parece? Não parece tão óbvio essa questão de oração? Diz o seguinte, que eu devo orar a quem? A Deus, perto está o Senhor. Mas a quem mais eu poderia orar? Eu não adoro Maria, eu não adoro nenhum santo. Eu sei que Jesus Cristo é o meu Senhor, Ele que é o único mediador entre Deus e os homens, mas o crente tem outras fontes de idolatria que ele busca antes de buscar a Deus. Eu vou dizer a você pontos interessantes, tudo, quando a nossa atenção é lançada para outros pontos, para outras direções, a não ser a presença bendita do nosso Deus Todo-Poderoso, a gente sai pedindo ao mundo. Eu oro a Deus pedindo um trabalho, mas eu suplico a um amigo um trabalho. Eu oro a Deus pedindo perdão, e quando Deus me perdoa, eu bato o telefone e fico falando com as pessoas. Por exemplo, eu estou chateado com alguém, eu orei e falei com Deus, mas eu tenho que falar com 2, 3, 4, 5 sobre aquele mesmo problema, ao invés de procurar alguém de peso na igreja para confessar e de orar a Deus Todo-Poderoso e de entregar ao Senhor, quer sejam relações comerciais, o concurso que você está procurando passar, o seu problema de saúde, amizade, isso tudo, meus irmãos, pode acontecer quando você começa a vomitar os seus problemas para o outro, e você não foi até Jesus ainda. É preciso voltar essa distância diminuída. A igreja precisa entrar 2021 na presença bendita de Deus, diminuir essa distância. Compartilhar faz parte da comunhão com Deus, apresentar as suas petições, porque Deus está perto e às vezes a gente relaciona com Ele como se Deus estivesse longe. Nós falamos nessa semana, lendo o Salmo no culto de oração, o Salmo 86, por favor, coloque no telão para mim, Salmo 86, coloque o primeiro versículo, por gentileza. O texto nos chama a atenção quando diz o seguinte: inclina, Senhor, os teus ouvidos e atende-me, porque eu estou o quê? Aflito e necessitado. Olha o versículo seguinte, versículo 2, a palavra de Deus diz: preserva a minha alma, porque eu sou piedoso, porque o Senhor é um Deus, meu Deus, salva o teu servo, porque eu confio em ti. Nesse salmo ele pede alegria, ele pede salvação, ele pede proteção ao Senhor. Nós somos filhos do Pai Celestial. E por que nós não agimos assim, gente? Por que nós não paramos um pouco para orar e entender o seguinte, que esse modelo de que oração é resultado só de muito barulho, poder é resultado de ver pessoas caindo e vendo demônios no chão. Meus irmãos, nunca na igreja primitiva, demônio num culto, pessoas endemoniadas fizeram parte do culto. Olhe no Novo Testamento para você ver, isso é coisa da igreja moderna, isso chama atenção, isso choca as pessoas, ver uma pessoa sendo humilhada por Satanás, mudando o tom de voz e engrossando a voz, é terrível. Nós sabemos bem que nós precisamos ter uma igreja que ora, que busca a Deus, que clama ao Senhor diariamente e que se aproxima de Deus. O crente precisa entender
que Jesus é o mediador e Ele está à sua disposição. Você é filho amado do Pai. Você foi unido a Jesus. Ao invés de pedir às pessoas, que tal você pedir a Deus? Que tal você clamar ao Senhor e vir para perto dEle? Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus capítulo 6, versículo de número 6. Jesus ensina a gente. Ele diz, tu porém, quando orares, olha para você ver. Gosto desse texto. Tu porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que em secreto está, Ele o quê? Te recompensará. Vim recompensas do momento a sós com Deus. Uma oração direcionada ao Pai, da parte de Jesus Cristo, agora chegando até Deus, ela tem o quê? Recompensa. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 e versículo 7. A gente está falando aqui daquela oração que vem das entranhas. Oração insistente, persistente, oração humilde, oração do fundo do poço. Não é alguém que não tem o que falar e vai falar com Deus, mas é falar, Senhor Jesus, eu tenho que falar contigo. Isso envolve tempo, isso envolve profundidade, clareza, envolve determinação. Tempo, profundidade, clareza e determinação. É tão complicado conversar com alguém que não sabe, não jogar a conversa fora simplesmente. Eu não tenho o que falar. Esses dias dando aula, alguém começou a fazer uma pergunta. Quando chegou no meio da pergunta, eu perguntei, eu não sei sobre o que você está falando. Você falou sobre tanta coisa, está muito sem nexo, sem foco. Volta e refaça a sua pergunta. E voltou e refez a pergunta e viu que realmente estava sem foco, brincadeira, misturado com tanto de coisas. Diante de Jesus a coisa é séria. Nós precisamos ir para diante de Jesus e tirar um tempo. Que tal quando o escuro está? Que tal acordar às 3 da manhã? Que tal você acordar às 2:30 da manhã, às 5, às 7 horas da manhã, marcar um horário com Deus, dizer, Jesus, esse horário é seu. Você lembra da história daquele empresário em São Paulo? Que chegou alguém importante para fechar um negócio tipo Silvio Santos? E ele chega para a secretária e diz, eu vim falar com o doutor fulano de tal. Disse, o doutor fulano de tal não atende agora. E ele disse, o senhor precisa esperar. Diz, eu não vou esperar. Diga a ele que quem está aqui é o fulano de tal. E ela disse o seguinte, ok, doutor fulano de tal, só que ele está atendendo uma pessoa mais importante do que o senhor. Eu falei, não acredito que tem alguém mais importante que eu, tem dinheiro. E esse homem ficou ao celular andando para lá e para cá, para um lado e para o outro. E chegou o momento e ele irritado entrou na sala do empresário. Quando ele entrou, o homem disse, tudo bem, boa tarde, por favor, se assente, aceita um café, uma água. Ele disse, não, por que você não me atendeu? Ele disse, porque eu estava atendendo uma pessoa muito importante e nesse momento eu não atendo ninguém, meu telefone é desligado. Ele disse, quem é essa pessoa? Eu não vi ninguém saindo aqui. Ele disse, essa pessoa é Jesus. Eu estava falando com ele. E ele é o meu Senhor e o meu Salvador, e quando eu estou à presença dele, é mais importante do que tudo na minha vida, mas qualquer coisa nos tira da presença de Deus. Então 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 e versículo 7 diz para nós, humilhai-vos portanto sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. E o versículo 7 diz a nós, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Muitas vezes será com lágrimas nos olhos, muitas vezes será esmurrando o peito, muitas vezes será rasgando as vestes, mas é necessário, depende do que você está passando, Jesus te entende. Tem gente que precisa rasgar as vestes, se esmurrar como o apóstolo Paulo fez, se humilhar, colocar mesmo o joelho no chão, e quantas vezes o joelho no cascalho, e dizer, não importa couro de joelho, o importa é que eu seja ouvido perante Deus Todo-Poderoso, aleluia. Até quando orar, gente? Até quando? Volte comigo no texto de Filipenses que eu quero mostrar para vocês. Até quando nós devemos orar? É um texto interessante para nós. Eu quero que vocês vejam comigo. Olha bem, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Versículo 6, para a gente não andar ansiosos por coisa alguma,
em tudo seja conhecido diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica e com ações de graças. E o versículo 7, a paz de Deus exceda todo o entendimento, vai guardar o nosso coração. Onde está escrito nesse texto, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade? Me ajudem a procurar. Onde está a Bíblia de vocês? Nós precisamos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Está no início desse capítulo 4. Vamos ver? Eu quero muito que você pare o seu tempo em cima desse texto. Eu quero que você olhe e veja, Jesus está te convidando para quê? Para você ficar na presença dele até você conseguir lançar sobre ele tudo. Não está em 1 Pedro? É 1 Pedro, não é? É em Filipenses. Volta lá para nós, por favor. Então veja bem, 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Isso, muito bem. Versículo 6 agora, por favor. Lançando, até lançar. Quando eu lanço na presença de Deus, eu posso não conseguir mudar o futuro, mas eu mudo a mim mesmo. E eu estou mudando o meu coração diante do futuro. A grande questão é essa. Eu tenho aqui somente o poder de me lançar diante de Deus, porque eu não mudo o futuro, mas eu mudo o meu coração com respeito ao futuro, a minha ansiedade com respeito ao futuro, aquilo que está tirando o meu sono, aquilo que está tirando a minha paz, que está tirando a alegria de mim, aquilo que não me deixa descansar em Deus. Então quando eu oro, eu entrego, eu me lanço diante do Senhor e eu descanso. Salmo 37. Não importa o que esteja acontecendo, Jesus, no momento da agonia da vida dele, ele orava mais intensamente. Tem gente que pensa que o duro da vida de Jesus foi o Calvário. Não foi, foi o Getsemane. Porque no Calvário Jesus estava pronto, já tinha se lançado diante de Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Lucas capítulo 22, versículo de número 44. É no Getsemane que Jesus então chora. É ali que ele sua. Olha o que é a oração insistente até se lançar diante de Deus. E estando em agonia, orava mais intensamente. Nós precisamos compreender isso, queridos irmãos, amados do Senhor, estimados de Deus, chamados para a obra santa de Jesus. Ele orava mais intensamente e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. O tamanho da angústia que Jesus estava enfrentando. Sua luta não foi no Gólgota. A sua luta foi antes, foi lá no Getsemane. Quando ele foi para a cruz, o coração de Jesus já estava preparado. Ele já estava pronto, ele já tinha orado. E ele esperou receber a oração dos amigos, o que não aconteceu. E mesmo esperando a intercessão de pessoas tão queridas e chegadas, tem momento que você precisa estar pessoalmente na presença de Deus e pronto, e acabou. Você precisa estar. Quando a gente menos espera, o que era pequeno, tudo se organiza. O que era grande, tudo se organiza. E você descansa na presença bendita do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu quero concluir essa palavra lendo com vocês Filipenses, capítulo de número 4, o versículo 6 e o versículo 7, para a gente descansar em Deus. Meu irmão, minha irmã, é preciso entregar o seu coração a Jesus. É preciso entregar a sua vida ao Senhor. Eu quero que você curve a sua cabeça nesse momento, eu quero orar com você. Por favor. A palavra de Deus diz: não ande ansioso por coisa alguma. Em tudo seja conhecido diante de Deus a sua petição. Perto está o Senhor, Pai santo e querido. Em nome de Jesus, eu glorifico o teu nome. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor me dê graça, neste momento da santa ceia que eu preciso orar. Jesus, quantas vezes estamos distantes de Ti, longe da Tua presença, precisamos da Tua graça, da Tua unção, da Tua paz, do Teu amor e da Tua bondade. Senhor, nos ajuda a aproximar,
Há tantos pecados que estão nos distanciando do Senhor. Tem pessoas que estão nos distanciando do Senhor. Tem problemas que estão nos distanciando do Senhor. Há lutas que estão nos distanciando do Senhor. E eu preciso me aproximar. Jesus quebra toda barreira. Barreiras que me impedem de chegar diante do Senhor. Pai, eu sei que o Senhor é o meu Deus, o santo da minha vida. E agora, Senhor Deus, todo impedimento contra a aproximação dos irmãos para o tempo de oração, nós repreendemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que a graça do nosso Deus nos ajude a aproximar dEle. Senhor Deus, esses momentos que Satanás fica lançando no nosso rosto os nossos pecados, nós agora confessamos ao Senhor pecados, Senhor Deus, dos mais diferentes tipos, aqueles, Senhor Deus, pequenos ou os grandes que nós julgamos, mas na Tua presença nós queremos que todo impedimento seja quebrado e repreendido pelo poder que há no sangue de Jesus de Nazaré. Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoa a igreja neste momento e a fortaleça, Senhor, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus.